Eu queria fazer uma leitura das Sagradas Escrituras aqui nesta manhã. Isaías 58, verso 11. Quem trouxe a Bíblia aí? Quem trouxe a Bíblia? Nós vamos ter aqui um minuto de palavra, alguns minutinhos de palavra. Em seguida, nós queremos fazer uma oração por você, uma oração pela nossa cidade, uma oração pelas autoridades constituídas. Hoje eu quero fazer uma oração especial para o senhor prefeito que está enfrentando um momento de enfermidade gravíssimo e pedir a Deus que faça com que um milagre aconteça nos nossos corações. Quem entende isso, diga amém. Isaías 58, verso 11. A Bíblia diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Como eu disse, Jesus, ele está vivo. Nós estamos sentindo a presença de Jesus neste lugar. Podemos dizer que estamos no coração de Barbacena, na Praça da Estação, local que tem uma história que diz respeito à sua família, que diz respeito à nossa vida, que diz respeito a todo o progresso desta cidade. E Deus nos colocou aqui há 21 anos. Deus tem levantado pregadores para profetizar bênçãos sobre Barbacena, para profetizar libertação sobre Barbacena, para profetizar a cura sobre Barbacena. E nesta manhã nós estamos tendo a oportunidade, todos nós. Esta não é uma oportunidade só das autoridades que estão aqui no santuário improvisado, não. Esta é uma oportunidade que Deus está dando a você, meu irmão, de orar pela nossa cidade, e de pedir a Deus que nos dê a libertação, de pedir a Deus que nos dê a prosperidade, mas muito mais do que isso, pedir a Deus que salve a nossa família nesta terra. Feche os seus olhos e pense em Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós nos colocamos em Tua presença. Nesta manhã nós nos colocamos aqui diante deste altar improvisado, para dizer que o Senhor verdadeiramente está vivo, para proclamar, ó Deus, a Tua ressurreição para esta terra, para esta cidade. Pai querido, nós te pedimos, já estamos de pé aqui algumas horas, mas nós queremos te pedir um pouco mais de força, de determinação, de ânimo, para que possamos ouvir o recado do Senhor nesta manhã. Esse recado que vai despertar ânimo nos corações desanimados. Esse recado que vai gerar saúde na vida daqueles que estão doentes. Este recado, meu Deus, que vai principalmente gerar salvação na vida daqueles que ainda estão perdidos. Querido Deus, nesta sexta-feira denominada da paixão, nós assumimos aqui uma postura diferente, ó Deus. Não para chorar a Tua morte, mas para celebrarmos a Tua vida. A Tua vida, Senhor, em nossa vida. A Tua vida na vida de nossos familiares. A Tua vida na vida de nossa cidade, de nossa querida Barbacena. Pai querido, estende as Tuas mãos e abençoe. Desde as autoridades aqui representadas e constituídas, até os pastores, até aquele que está chegando agora, meu Deus, ainda sem um entendimento claro da Tua palavra. Senhor, me dá simplicidade nesta manhã, me dá unção nesta manhã, para acompanhar aqueles que me antecederam aqui nas canções, nas orações, e poder, ó Deus, desenvolver uma palavra que seja recado da Tua boca, que não seja, Senhor, da minha imaginação, que não seja, Senhor, da minha vontade, do meu querer próprio.
Portanto, nesta hora eu me coloco na cruz do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, eu crucifico o meu eu, crucifico a minha vaidade, crucifico a minha carne, e te peço que o Senhor ressuscite agora em nosso meio, no coração em que o Senhor estava morto, no coração em que o Senhor estava esquecido. Meu Pai, que o Senhor possa neste momento ser vivo e poderoso. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pessoal, nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui 4 coisas importantes para a nossa vida. 4 coisas que só Jesus pode gerar em nossa vida. Esse que é o mais importante aqui nesta manhã. Esse que é o mais importante e que encontra-se assentado no trono dos tronos. 4 coisas que Jesus proporciona para a nossa vida. E para você que nos visita nesta manhã, você que visita esse evento, que não é um evento exclusivo da Igreja do Evangelho Quadrangular, pois aqui nós temos pessoas de todos os ministérios. Nós aqui estamos descendo as bandeiras denominacionais e erguendo a verdadeira bandeira que é Cristo, a verdadeira bandeira que é Jesus, para falarmos de um assunto que todos nós pregamos e temos em comum. Nós cremos na salvação vinda por meio de Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode realmente transformar as vidas e corações necessitados. E nesse texto de Isaías, um grande profeta, conhecido como profeta messiânico, que falou sobre os pormenores da história de Jesus, antes de conhecer Jesus, antes mesmo que Jesus viesse até nós, centenas de anos antes, o Espírito Santo inspira esse homem para ele falar com minúcias, com detalhes sobre a vida daquele que é Senhor do Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis. E ele nos mostra 4 coisas importantes. Essas 4 coisas vocês vão levar para casa de vocês. Diga comigo, a primeira delas: Ele te guiará. Diga comigo, Ele te guiará. O Senhor Jesus, Ele está vivo. E Ele está vivo com esta função de nos guiar continuamente. E essa palavra aqui de Isaías 58:11, ela é muito forte, ela fala ao nosso coração de maneira especial, porque ela fala de direcionamento. Sabe o que as pessoas estão necessitadas no dia de hoje? De direcionamento. O mundo nunca esteve tão perdido, em meio aos seus conflitos de filosofia, em meio aos seus conflitos teológicos, em meio aos seus conflitos científicos. O mundo nunca esteve tão perdido. Famílias perdidas. Hoje nós vivemos uma situação que para mim é a das mais piores, que é uma situação caótica, que é a questão da droga. Quantos de vocês aqui tem na sua casa, pelo menos na sua família, alguém que está envolvido com droga? Levanta a mão. E tem feito a família sofrer demais. Levante a mão, olha aí, quantas pessoas. E nesta hora o pai não sabe o que fazer, a mãe não sabe o que fazer, as instituições fracassam, infelizmente. Mas existe um que ele nos dá o direcionamento, e ele deixou claro na sua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele deixou claro na sua palavra. Eu quero dizer à senhora que está lutando aí com o filho na droga: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família. Esta é a promessa de Deus para a sua vida. Essa é a promessa de Deus para a sua família. Essa é a promessa de Deus para aqueles que são desacreditados. Quantas pessoas que estão desacreditadas, que foram desenganadas, e quem sabe esta palavra de descrédito, de desengano, gerou na sua vida uma confusão. Você não sabe qual direção tomar, você não sabe qual caminho seguir. Eu quero dizer para você que o caminho não é a igreja do Evangelho Quadrangular, o caminho não é a Assembleia de Deus, o caminho não é a igreja metodista, o caminho não é a igreja Batista da Lagoinha, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Não existe outra direção. E é interessante que a Bíblia diz, o próprio Jesus se referindo a ele, ele disse: eu sou o caminho. Senhores e senhoras autoridades, pastores e pastoras, a vida ela nos oferece muitas opções. As estradas são bifurcadas em todas as esquinas, e são muitas as esquinas. Mas quando se trata de salvação, não existe bifurcação, não existe encruzilhada, existe sim uma cruz. E essa cruz é Jesus. Jesus, ele é o único caminho para se resolver os problemas pessoais, os problemas espirituais. Jesus, ele é o único que pode nos dar a direção. E ele não disse: eu sou um dos caminhos, não. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Pena que as pessoas se dão conta disso. Às vezes, quando se esvai todos os seus recursos. Quantas pessoas, como aquela mulher que a Bíblia fala, 12 anos de sofrimento, 12 anos com fluxo hemorrágico. Aquela mulher gastou durante 12 anos todo o seu dinheiro na expectativa de ter a sua saúde restaurada. Mas aquela mulher, durante 12 anos, ela se empobreceu, ela perdeu todos os seus bens, ela vendeu seus camelos, seus cavalos, suas casas. E de repente, aquela mulher já com roupas simples, e sem ser alguém de voz altiva ou ativa, ela infiltra no meio da multidão, mais ou menos como você fez. E ela não tem uma audiência marcada com Jesus, mas ela coloca no seu coração: eu não preciso nem falar com ele, mas se eu tocar na sua veste, se eu tocar na sua vestimenta, eu ficarei curada. E aquela mulher toca nas vestes de Jesus, ela toma a direção certa, depois de ter quebrado a cara por muitas vezes, insistentemente, ela entende que o único caminho é Jesus. O único caminho. Então Jesus é aquele que vai te dar direção para fechar os bons negócios. É aquele que vai te dar direção para o aconselhamento familiar. É aquele que vai te dar direção para tomar as decisões corretas. Mas ele não é só a direção para as nossas vidas. A Bíblia diz que ele farta a tua alma aflita. Diga comigo: ele farta a alma aflita. Agora, falando de alma aflita, sabe qual é a doença do século, senhores? Uma doença que os psiquiatras, que os psicólogos tentam remediar. Uma doença que os cientistas das principais universidades do mundo estudam incessantemente a cura. Ela é uma doença de causa espontânea. Ela não é uma doença que alguém adquiriu por ter comido um alimento contaminado. Ela não é uma doença porque alguém encostou em alguém e foi contagiado. Ela não é uma doença que vem nos ares, no vento. Ela é uma doença que não necessita de uma causa específica, mas que é chamada de depressão. A depressão, ela tem desorientado famílias, ela tem destruído relacionamentos.
A depressão, ela tem causado, ela tem gerado desempregos. A depressão, ela tem destruído ministérios. E eu quero dizer para você que aqui em Isaías 58:11 tem a cura da depressão. A depressão tem cura, e essa cura já foi descoberta há milhares de anos atrás nas Sagradas Escrituras. A depressão, Daniel e Samuel, tem cura. A cura está no seu CD. A cura está neste livro aqui que muitas pessoas menosprezam e outras o têm por autoestima, mas a autoestima e consideração que eles têm por este livro é usá-lo apenas como um mero objeto de decoração na sala. Sua Bíblia pode ser linda, folheada a ouro. Sua Bíblia pode ser um objeto raro de museu, mas se ela não for lida, a sua Bíblia será como um livro qualquer. Mas esta palavra, que é a palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela tira a depressão, porque ela é o remédio da alma. A Bíblia diz: fartará a tua alma aflita. Sabe o que significa isso? Quando Isaías profetizou desta maneira, ele estava prometendo para nós, através de Jesus Cristo, alegria e contentamento. Falando de alegria e contentamento, quantas pessoas que acham que a alegria, que o contentamento será algo adquirido quando você tiver o seu carro zero. O seu contentamento será algo que você vai sentir. A sua alegria será algo que você vai sentir quando você encontrar aquela mulher maravilhosa, aquele homem maravilhoso. Quantas pessoas estão buscando contentamento em bens materiais, em coisas e em pessoas? Mas eu digo para você que a prosperidade, que a riqueza é coisa muito boa, faz parte da vida daqueles que são vencedores. Mas eu já orei, pessoal, para pessoas que têm helicópteros, jatos. Eu já orei para pessoas multimilionárias, e que eu encontrei dentro de um quarto, em uma cama, e elas cheiravam mofo, elas cheiravam ácaro, elas cheiravam mal. E aí, quando essa pessoa abre o coração, ela diz: pastor, eu tenho tudo, eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho carro zero, pastor, eu tenho helicóptero, eu tenho um jato à minha disposição, mas eu não sei explicar a tristeza do meu coração. Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uma família que todos gostariam de ter, mas eu não consigo explicar essa angústia, este vazio. Realmente as pessoas que estão mergulhadas nesta tristeza profunda, as pessoas que estão mergulhadas nessa angústia, elas não têm uma explicação para elas, e se tentarem explicá-las, vão fracassar também, vão se sentir pior. Mas eu digo para você que este livro aqui, com 66 livros, esse livro aqui, esta palavra que foi escrita por homens inspirados por Deus, que não se contradizem em nenhuma parte, ela é a cura para a sua depressão, ela é a cura para a tristeza, porque ela vai te apontar o caminho, a direção a ser seguida. Meu irmão, você pode ter uma notícia hoje que ganhou na cena, mas ela não se compara à notícia de que Jesus morreu na cruz para te salvar. O homem continuará sendo infeliz enquanto não tiver o entendimento disso. 3. Fortificará os teus ossos. Diga comigo: fortificará os teus ossos. Sabe o que significa isso? Deus tem promessas para estruturar a nossa vida. A nossa vida física. Meus irmãos, você sabia que as farmácias nunca venderam tanto como agora?
Você sabia que os governos nunca gastaram tanto dinheiro com remédio quanto agora? E é interessante, senhores, que quando a gente lê uma bula, você percebe que você está tomando um remédio para resolver um problema do coração, mas ele pode atacar seu rim. E daí a pouco você tem que tomar um remédio para o rim. E daí a pouco você tem que tomar um remédio para os ossos. Porque quando você toma um remédio para o rim, para desfazer os cálculos renais, você também afeta os ossos. Pensa nisso. Pensa nisso. Então nós estamos vendo aí pessoas já com 30 e poucos anos, já sofrendo de osteoporose. Nós nunca tomamos tanto remédio em toda a história da humanidade como agora. E a Bíblia tem resposta para isso. Um coração desorientado, um lar sem paz, alguém que se firma apenas nas coisas palpáveis, de natureza orgânica e física. Quando o seu dinheiro não supre as suas necessidades básicas, essa pessoa se decepciona e também entra na tristeza, na angústia, na depressão. E de repente a pessoa chega aí uma aposentadoria precoce, com mais ou menos uns 11 ou 12 tipos de medicamentos lá no seu criado, mais uns 10 ou 12 lá na prateleira da sua cozinha, e um remédio para tirar e cortar o efeito do outro. Eu quero dizer para você, meu irmão, que um coração alegre, ele tem os ossos fortalecidos. A palavra de Deus tem promessa para fortificar os teus ossos. Isso significa estrutura física, emocional e espiritual. Como que as coisas que acontecem nessa vida nos abalam. Ontem, por exemplo, eu vivi uma situação que me abalou. Uma coisa simples. Eu fui sair da minha casa e apressado, e a minha cachorrinha, ela veio atrás de mim. Quando eu estou entrando no carro, eu escuto ela gritando desesperadamente. E quando eu olho assim por trás do meu ombro, eu vejo a minha cachorrinha com a cabeça espremida no portão automático. Irmãos, eu tomei um susto. Eu tomei um susto tão grande que eu imediatamente fui lá e arrastei o portão contra a força que ele fazia, liberei a cachorra e eu fiquei a tarde inteira passando mal, a noite inteira, por causa do susto que eu levei. E aí hoje de madrugada eu falei assim: meu Deus, tira essa angústia do meu coração, essa tristeza, graças a Deus ela não morreu, tira isso. Mas Deus permitiu aquela situação para me mostrar para você que o que acontece no emocional da gente tira o chão. Eu estou contando a história de uma cachorrinha que Deus permitiu para que eu ilustrasse aqui hoje. Mas quantos de vocês estão com problema no casamento? O que é pior para um homem do que chegar em casa e não ter uma esposa amada ao seu lado? O que é pior para uma mulher chegar em casa e ter ali um marido alcoolizado, brigando? O que é pior para uma pessoa ter dentro da sua casa um ruído constante de murmuração, de gritos, de xingos? Isso abala a nossa saúde, isso abala a nossa estrutura. Você pode ter milhões de coisas, nós podemos conquistar ao longo de uma vida milhões de títulos, mas nada é mais importante do que a paz que Deus promove na nossa vida. Eu sempre prego que Deus, Ele instituiu o lar para ser o nosso local de descanso, o nosso rebote.
lugar de espaços largos de descanso. Uma das grandes razões pelas doenças que são acometidas à humanidade é a falta de paz. Alguém disse uma vez, um pensador, um filósofo, a casa de um homem deve ser o reino do marido, o mundo da mulher e o paraíso da criança. Mas o que é que nós vemos hoje? As avessas do que foi dito. Jesus quer mudar a sua história, mudar a história da sua vida a partir do seu convívio familiar. Diga amém, Jesus. Ele é fortaleza para os nossos ossos, estrutura para a nossa vida física e espiritual, mas não é só isso. Deus é tudo aquilo que você precisa para ser feliz. Jesus é tudo que você precisa para ser feliz. Diga amém, Jesus. Se a vida espiritual da pessoa não estiver fortalecida, de nada adianta. Sabia? E às vezes a pessoa pensa que vida fortalecida significa apenas ele falar que tem uma religião. Olha, meu irmão, se religião resolvesse o problema da humanidade, lá no Oriente Médio nós não teríamos tanta briga assim, tanto conflito que eu conferi de perto. Eu visitei o Oriente Médio e vi lá crianças de 4 anos, senhores, usando armas desativadas, a senhora representando o brigadeiro, pastora Márcia, usando o cano do revólver para coçar o dentinho, o cano do fuzil para coçar o dentinho. Isso é visto com naturalidade. Religião não salva, religião não batiza, não cura e não garante a nossa vida no céu. Não basta ser religioso. Aliás, existem pessoas que por tradição se gabam de ser religiosas. Nós precisamos sim de abrir o nosso coração para Jesus e pedir a Ele: fortaleça a nossa vida, Senhor. E para encerrar, olha a quarta promessa, quarta coisa importante aqui no livro de Isaías, capítulo 58, verso 11. Você será como um jardim regado, diga amém, Jesus. Como um manancial cujas águas nunca faltam. Aí, Jesus entrando na nossa vida, nós nos tornamos mais abençoados, mais saudáveis, mais bonito. Quem é bonito aqui? Levanta a mão, diga amém. Ô Daniel, Samuel, vocês já viram um povo mais bonito que aqui? Roda aí o Brasil, procura, se achar, posta no Facebook que eu vou fazer comparação. Papai fala Facebook. Posta lá no Facebook lá. Eu quero ver. Quem tem Jesus é bonito, amém, irmãos? É verdade. Você quer ver a pessoa, ela às vezes, ela não tem Jesus, aí o que ela faz? Eu não sou contra ninguém dar uma ajuda para a natureza, quem entendeu? Pode passar, eu não sei, eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, mas porque tem gente aqui de outra denominação. Eu tenho que dar uma ajuda para a natureza. Mas tem pessoa que faz tanta prática para ficar bonito, que já anda assim. Se forçar um pouquinho a perna, rasga aqui. Rasga aqui. Se o interior não estiver bonito, se não estiver alegre, a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Às vezes você vê aquela pessoa assim, igual um maracujá de gaveta. Às vezes nem o dentinho ele não teve condição de colocar, mas ele é tão alegre, ele é tão feliz, ele é tão maravilhoso, que todo mundo quer conversar com essa pessoa. Isso é Jesus dentro da vida da pessoa. Jesus nos faz bonitos. Jesus te faz abençoado. A Bíblia diz que será como um manancial cujas águas nunca faltam. Agora eu quero profetizar aqui para os pais. Seus filhos estão sedentos. Por isso que eles elegem a todo momento tantos ídolos na internet, na televisão, nas redes sociais. Seja manancial na vida deles em nome de Jesus. Nós estamos vivendo em uma situação onde a humanidade está sedenta.
sedenta de carinho, sedenta de conversa. Tem pessoa que chega lá na igreja, sabe, Odaí? E aí ele entra numa fila para falar com o pastor. Eu estou usando a minha experiência, mas os pastores aí, sabe? Ele chega lá, doutor Marília, senta e começa a conversar, blá, 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 blá. Ele não pede a conclusão para a gente, não. No final ele fala assim: pastor, estou me sentindo bem, eu só queria conversar. E você vira e dá uma palavra para a pessoa, simples, pequena e objetiva: Jesus tem poder para te abençoar. E a pessoa sai dali com um sorriso, porque Jesus fará por você e pela sua família o que dinheiro e riqueza nenhum desta vida pode fazer. Eu quero orar por vocês. Vamos fazer uma oração de cura aqui, gente? Uma oração de milagres. Pastores, concordam com isso? Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração de cura. Jesus tem dado a nós esse ministério. E eu quero pedir a Deus que liberte você do seu mal, da sua doença, da sua enfermidade. Mas antes dessa oração, eu queria saber quantos gostariam de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Levante a sua mão. Aquele que vai te dar direção, que vai fortalecer seus ossos, aquele que vai te dar alegria de alma. Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Levanta a mão bem alto quem quer aceitar Jesus hoje. Quem ainda não fez isso? Muita gente. Fecha os olhos aí onde você está.